Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que é provisão para você? Provisão de Deus. O que você não tem e de repente Deus provê? Só pela fé, né? Eu quero falar aqui a respeito de 1 Reis 17, capítulo 17, versículo 14. Falar um pouquinho para você sobre provisão de Deus. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. A provisão de Deus é quando você não tem possibilidade alguma, não consegue ver em lugar nenhum, em condição alguma, que haja condição de fazer acontecer o milagre, ou seja, acontecer a necessidade que você tem. Como aqui está escrito que Israel tinha uma fome severa, uma fome tão terrível, que aquela mulher de Serepta estava ali catando gravetos para fazer o último alimento para ela e o filho dela. Como mesmo disse ela, para depois morrer. Então, você pode estar à beira da morte. Você pode estar numa condição desesperadora. Quando Deus manda a provisão, que Ele manda a palavra, que Ele lança sobre você a palavra, você deve acatar, porque a provisão certamente chegará e sempre chega em abundância. A palavra é linda, a palavra do Senhor é maravilhosa. Houve um período de seca em Israel. Tal acontecimento gerou miséria, fome sobre a terra. Elias, um profeta de Deus, recebeu a ordem de ir à cidade de Serepta, onde, segundo o Senhor, seria sustentada até a chegada da chuva. Imagina, um profeta sendo sustentado por uma mulher, por uma mulher que nem era, que era estrangeira. Quando Deus ele quer fazer, ele usa quem ele quiser para trazer a provisão. É lindo isso, né? É maravilhoso, é glorioso a provisão de Deus. Quando falamos em provisão, abastecimento, capacidade de sustentar, amparar, suprir necessidades, pensamos logo em fartura de bens. O milagre de Deus, no entanto, não é um espetáculo para os olhos, é um presente para o coração e a alma. Glória a Deus, né? E o reino de Deus não é um reino de aparência, portanto, as realizações do Senhor são percebidas apenas por aqueles que estão atentos à simplicidade, à naturalidade com que Deus espera. Então, Deus, Ele espera de nós que nós agimos com naturalidade, porque a provisão vem de onde nós não esperamos. É impressionante, se Deus não é gente não, né? Ele é Deus, soberano, poderoso. Seria muito fácil percebermos o cuidado de Deus de maneira diferente, né? Que a gente pudesse tocar, visualizar, mas não, Deus ele age das maneiras mais extraordinárias. Impensável, não dá para pensar, não dá para imaginar. E ele faz. Cuidado, né? Ele cuidou de Elias, né? Um homem abastecendo com despensa cheia de alimento, né? No entanto, Deus enviou o profeta para a residência de uma viúva que vivia com seu filho e tinha para seu sustento somente um vaso
com um bocado de farinha e uma botija com um pouquinho de azeite. Da minúscula provisão ele faz abundância. Como ele pegou aqueles peixinhos e o pão, né? 5 peixinhos e 2 pães, ele transformou e ele sustentou mais de 5.000 pessoas e ainda teve muita sobra. Ele sustentou multidões, é assim que ele faz. Se a gente crê, ele muda a história do começo ao fim, nessa história. Por isso é muito importante a provisão, esperar pela provisão do Altíssimo. Ele provê, creia. A provisão dele é diferente da nossa. Ele é extraordinário. Foi um verdadeiro teste para a fé daquela viúva, receber aquele profeta. Ela estava catando gravetos para preparar a sua última refeição e comer com o filho. Porém, quando o homem de Deus declarou que se ela obedecesse, Deus a abençoaria, ela confiou e agiu segundo a palavra do profeta. Deus recompensou a fé da viúva, e o azeite da botija não faltou, e a farinha do vaso não acabou. A viúva, seu filho e o profeta Elias se alimentaram por muitos dias. O que nós aprendemos com isso? Muita coisa. Aprendemos que Deus é o provedor. Ali ele usou aquela viúva para fazer a provisão, mas sabendo que Deus já tinha usado o corvo para alimentar Elias, né? E ele trazia ali o pão quentinho, né? E também, vamos dizer assim, o bife quentinho ali, né? Ele sustentou Elias no tempo necessário. Depois ele mandou ir atrás da viúva para ser sustentado também. Então Deus, ele faz como ele quiser. Usa a viúva para sustentar o profeta, usa o corvo para trazer o alimento direto do trono. Deus é Deus. Então Deus faz essas coisas. Aprendemos com esta passagem que Deus é fiel e provedor. Ele supre as nossas necessidades e realiza milagres. De forma inesperada, quando ele afirma que nada nos faltará, a sua palavra se cumpre no nosso dia a dia. Porém, destacamos que Deus nos ensina que suprir necessidades se trata de que realmente é essencial, ou seja, o que verdadeiramente precisamos. O seu esperar também se dá onde menos se espera. Dessa maneira, podemos promover milagres verdadeiros, e assim como a botija da viúva durará o tempo que for necessário e suprirá o que for necessário. Então ele vai suprir o que for necessário. Dura o que for necessário, supre o que for necessário. Deus, ele faz assim, ele é extraordinário no que ele faz, é maravilhoso. Uma certa feita eu ouvi uma historinha que é testemunho, né? A gente ouve testemunho todo dia. E eu gosto de ver esse testemunho em livros, em pregações. Eu gosto muito de prestar atenção. Diz que tinha um casal que tinha um filho, já menino ainda, criança, de uns 8 anos. E aquele menino nasceu na presença de Deus, né? Os pais evangélicos, servo de Deus. E aquela mulher de oração, e aquele esposo também. E eles eram muito pobres, pobre mesmo. E ali eles estavam numa situação muito difícil, não tinha nada no celeiro. E eles foram para a igreja, oraram, agradeceram a Deus. E chegaram em casa, era um domingo, escola dominical. E eles chegaram em casa, não tinha nada para comer. E aí o pai começou a organizar a mesa, arrumar a mesa. E o menino observando, né? Sabia que não tinha nada para comer. Ele disse, pai, você está pondo na mesa por quê? Você não tem nada para comer. E ele disse, não, meu filho, Deus proverá. Deus proverá. E começou a arrumar a mesa, colocou os pratos, colocou a toalha, colocou os garfos, né? E foi arrumando. E a esposa foi para o quarto orar. E lá ela dizia assim, diz que na história conta que eles costumavam comer, sempre aos domingos, o prato especial deles era macarrão com frango assado. Quando dava, né? E naquele momento, ele simplesmente começou, ela orando e disse, Deus, Senhor Jesus, vai ficar feio para o Senhor.
O Senhor disse que nunca faltaria na nossa mesa, o justo não mendigaria o pão, e nem a descendência passaria fome. Nós somos o justo e o meu filho é descendência. Ele não pode ver que a gente está passando necessidade, passando fome, vai ficar feio para o Senhor. E aquela mulher orava do jeito que ela sabia orar. E o marido ali glorificando a Deus e cantando corinho, e muito alegre, arrumando a mesa. Chegou a hora do almoço, e estão eles lá, a mulher falando com Deus e o homem adorando, e o menino observando. E lá na mãe não entendia aquela história, e do pai também não. E de repente uma batida na porta. Um homem bate na porta, e aí sem jeito, com um embrulho na mão, e falou assim: aqui mora o fulano de tal? Deus deu até o nome do homem. Sim, mora. Não, porque, você desculpa, porque eu estava no supermercado e eu estava fazendo umas compras e de repente uma voz falou comigo assim: pega, compra um frango assado e compra uma porção de macarrão e leva para casa que eu vou te dar o endereço. E ele disse que aquela voz ficou na cabeça dele, ele ia para um lado, ia para o outro e disse que aquela voz, e ele teve que obedecer. E aí ele disse: olha, me desculpe, mas só tinha macarrão e frango assado. E a mulher veio lá do quarto e todo mundo glorificando, e eles disseram: é o prato do dia, é o nosso cardápio de todo domingo. Glória a Deus! E aquele homem entregou sem entender direito, não era crente, mas os que esperavam que esperam no Senhor, eram servos do Senhor. Então receberam aquela comida, né? Aquele macarrão com frango assado. Glória a Deus, gente. Que lindo, maravilhoso esse Deus. Então esse Deus faz isso. O frango assado com o macarrão era o prato do dia. Era o prato de excelência, era o banquete do domingo. Então Deus, ele dá a provisão. Ele pega quem não é crente, quem não entende, quem não conhece, e faz, e ordena que faça. E assim foi feito. E aquele casal recebeu a provisão. A provisão de Deus é isso. É quando você não tem nenhuma expectativa. É quando você não tem nada. E Deus vai lá e provê. Deus vai lá e faz. Esse é o Deus da provisão. É como também a gente conhece na Bíblia, né? Deus proverá. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, e ele ali angustiado, tendo que fazer o que Deus pediu para ele fazer, e ele sendo provado, foi sacrificar, e quando ele levantou o punhal para acertar o coração do menino para o sacrifício, ele ouviu uma voz no céu que disse: não toque no seu filho. Agora eu sei que você é meu amigo, que você é temente a mim. Então Deus proveu um cordeiro. Estava ali preso nos arbustos. Então Deus, ele é o Deus que provê. Seja onde for, seja com quem for, seja de que forma for. Deus da provisão. Se você não crê, pergunte a ele. Porque se clamarmos, ele ouve. E ele responde. E ele provê. Porque ele é o Deus da provisão. Assim como ele proveu na vida da viúva, ele também pode prover na nossa vida. Eu mesmo tenho experiência a respeito disso. Quantas vezes eu estou olhando para as contas sem saber qual era, sem trabalhar, e de repente Deus envia move pessoas de perto, de longe. O Deus da provisão verdadeiramente. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que faz provisão. Ele é lindo, maravilhoso, Deus glorioso. Então, o Deus da provisão é esse, que traz para você a necessidade que você está tendo, que você não está conseguindo alcançar nem ver. Ele vai lá e faz, porque ele é Deus da provisão.
Ele provê e Ele traz para nós a provisão necessária. Então receba, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, em Teu nome, ó Pai, nós sabemos que muitas vidas hoje que possa estar ouvindo essa pregação, essa palavra de incentivo, da provisão, muitos estão, Senhor, necessitando do pão. Como Elias estava ali sem saber como se alimentar. O Senhor mandou que ele fosse procurar essa viúva. O Senhor poderia ter mandado procurar um fazendeiro, procurar um dono que tivesse condições, suprimento para dar para esse profeta, mas não. O Senhor mandou ele ir numa viúva que não tinha nada, que só tinha ali os resíduos. Mas o Senhor é o Deus que enche as botijas quando não mais tem azeite. O Senhor é Deus que dá os grãos onde não tem mais nada. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, envia, Senhor. Envia o suprimento para essas vidas que estão necessitadas, que não tem mais a provisão, que não tem mais quem sustente. O Senhor é o pai, é o marido das viúvas e o pai dos órfãos, a tua palavra diz. Então, Pai, manda, Senhor, o suprimento para essas vidas que não têm amanhã o que comer, para as mães que gostariam de ter, Senhor, um banquete, Senhor, ter um café da manhã maravilhoso, ter um almoço com seus filhos, Pai. Quantos não vão poder ter, Senhor? Muitos terão um banquete, mas outros não terão. Senhor, move o coração daqueles que não têm. Que possa, Senhor, servir com alegria. Ajudar, Senhor. Ser útil, Senhor. Ter utilidade. Essa mulher procurada pelo profeta, e ela acreditou que o Senhor tinha mandado o profeta ser sustentado durante 3 anos por ela. Ela não sabia como, ela não tinha sustento. Mas ela sabia que aquela palavra valia tudo. E Deus não só sustentou o profeta, como também sustentou a viúva e o menino. Então o Senhor não erra nas suas assertivas. O Senhor manda lançar o pão sobre as águas. Depois de muito dia ele volta para você. Eu entendo que esse pão sobre as águas é a palavra sobre as pessoas, Pai. A palavra, ela é o pão da vida que nós lançamos. E ele volta para nós com uma força tremenda. Ele volta de maneira eficaz, como foi propositado por ti. Então, Pai querido, em nome de Jesus, envia o suprimento para essas vidas, para essas mães, para esses filhos, para esses homens, Senhor, que também têm lutado, Senhor. Pai, envia socorro, envia condição financeira, envia meios para que essas pessoas sejam supridas nas suas necessidades, que haja provisão em seus celeiros, nas suas contas bancárias, Senhor. Que haja provisão na mesa, Pai, para os seus filhos. Oh, Senhor, Tu és o Deus que provê. Tu és o Deus que provê todas as necessidades. Então, Papai, eu te peço em nome de Jesus, dá provisão para aqueles que não estão tendo. Dá provisão para aqueles que não têm de onde esperar, mas que possa receber, Senhor, através de alguém que venha servi-los, Pai, que venha suprir as necessidades, que tenha pessoas como a viúva que creiam que a palavra do profeta tinha vida ali, tinha essência, Pai, tinha milagre ali. Oh, Pai Santo e Poderoso, Criador dos céus e da terra, envia, Senhor, o socorro. Envia, Senhor, o milagre da provisão, que eles possam ter o pão, que eles possam ter, Senhor, o suprimento do básico, que eles possam ter, Senhor, também a mistura, né, que nós chamamos de mistura, que é o frango, a carne, Senhor, o peixe. Que haja, Senhor, fartura, Pai, na casa da viúva, do órfão, que haja fartura na casa do teu servo, Pai, daqueles que esperam em Ti, Senhor, com paciência. Meu Senhor, envia, Senhor. Envia com a tua bondade e a misericórdia.
Em nome de Jesus eu te peço, papai. Eu te peço em teu nome, meu Deus. Louvado seja o teu santo nome. Eu louvo o Senhor porque sei que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja, Pai. Glórias a ti. Que haja suprimento nas nossas casas. Que haja a bondade do Senhor, a misericórdia e a graça. Que nós possamos ser alcançados, Senhor, na graça do Senhor. Glória a Deus.